Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O Jorginho sempre falou dormindo. Eu já estava até acostumada com os discursos noturnos do meu marido. Quando ele bebia então, ou ia para a cama logo após o jantar, olha, só eu sei o que esse homem se contorcia na cama e roncava, e gemia e falava. Só que, claro, normalmente eram coisas assim meio sem nexo, que não faziam o menor sentido. Não dava para entender quase nada. Olha, até andar pela casa, ele já tinha andado. No começo, foi difícil me acostumar. A primeira vez que isso aconteceu, inclusive, eu fiquei tão assustada que não sabia nem o que fazer. Bom, também pudera. Não é fácil ser despertado no meio da madrugada, com o marido conversando e andando pela casa. Só que detalhe, dormindo. Até aí, tudo bem. É como dizem, quando ama uma pessoa, a gente precisa aprender a conviver até mesmo com os seus defeitos. Se bem que eu digo defeito, mas eu acho que era muito mais um problema de saúde do que propriamente um defeito. Eu vivi, inclusive, pedindo que ele fosse ao médico ver a causa daquilo, só que ele nunca me deu ouvidos. Aliás, ele nem acreditava que falava dormindo. Dizia que eu estava inventando. Como eu disse, com o tempo, acabei me acostumando. E lá se iam quase 8 anos. O problema foi que, numa certa noite, durante mais uma das suas crises de sonambulismo, eu escutei nitidamente aquela frase: "Ai, Cida, você tá me deixando louco." Olha, ainda não eram nem 11 horas da noite. Eu ainda não tinha pregado os olhos, ao contrário dele, que tinha se deitado, já praticamente dormindo. Eu ouvi aquilo, e como não podia deixar de ser, tive um sobressalto. Lembro que na hora até pensei, ué, será que eu escutei errado? Ou é coisa da minha cabeça? Mas não era. Eu tinha ouvido nitidamente o nome daquela mulher: Cida. Ele continuou ali, gemendo, balbuciando umas coisas sem sentido e se contorcendo na cama. Não havia dúvida. Eu tinha escutado nitidamente, ele tinha dito com todas as letras: "Ai, Cida, você tá me deixando louco." Se eu estivesse dormindo, ou mesmo cochilando e tivesse acordado no meio da frase, aí tudo bem, podia até achar que não tinha escutado direito, que tinha confundido, ou talvez eu mesmo estivesse dormindo e até sonhando, mas não. Eu estava muito bem acordada. Não tinha me enganado. O safado tinha dito o nome de outra mulher. De Cida para Sandra, que é o meu nome, tem uma enorme diferença. E o pior é que no sonho dele, a tal de Cida estava fazendo alguma coisa que estava deixando ele louco. Foi o que ele falou. Será que ele estava tendo um sonho erótico com outra mulher? Só podia. Já tomada pelo ciúme, comecei a sacudi-lo. "Jorginho, acorda, Jorginho, acorda." Ele, no entanto, só resmungou qualquer coisa, se virou para o outro lado e nem bola. Continuou ali dormindo. Aliás, era sempre assim. Ele começava a se debater na cama, a falar, a resmungar, e só parava depois que eu o sacudia. Olha, daquela noite em diante eu não tive mais paz. Acho que qualquer mulher no meu lugar não teria mais sossego. Aliás, aquela noite mesmo, nem dormir eu consegui. Passei a noite toda em claro, pensando no que tinha ouvido, com o nome daquela mulher se repetindo na minha cabeça: Cida. Quem podia ser essa Cida? Aliás, eu não lembrava de conhecer nenhuma Cida. Bom, fosse quem fosse, não era ninguém do nosso meio, do nosso círculo de amigos. Na manhã do dia seguinte,
Assim que ele acordou, eu já fui direto no assunto. Nem esperei que ele levantasse da cama. Escuta, Jorginho, o que estava acontecendo com você ontem, hein? Comigo? Ué, por quê? Sei lá, né? Você se debateu na cama a noite toda, não me deixou nem dormir. Aliás, quem é Cida, hein? Eu fiz a pergunta assim a queima-roupa. E olha, quando eu falei aquilo, quando pronunciei aquele nome, eu percebi que ele deu uma mudada. Meio que se assustou. Ficou me olhando de um jeito que, francamente, qualquer uma no meu lugar ficaria com a pulga atrás da orelha. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Se a pessoa não tem o que esconder, ela já responde de bate-pronto. Não fica olhando para outra pessoa do jeito que ele ficou. Como se, sei lá, estivesse tentando ganhar tempo para inventar uma desculpa. Eu, é claro, não deixei barato, insisti. E aí, Jorginho, não vai falar? Quem é Cida? Foi só aí que ele ergueu os ombros e fez assim uma cara de quem não tinha entendido a pergunta. Cida? Mas que Cida, Sandra? Sei lá quem é Cida, eu, hein? Ah, não sabe? Só que eu escutei muito bem você falando o nome dessa mulher enquanto dormia essa noite. E, Sandra, quer saber? Deixa eu levantar e tomar o meu banho, que o dia hoje vai ser puxado lá na fila. Ele falou assim, deu as costas e entrou no banheiro. Fiquei intrigado. Não, quem não ficaria no meu lugar? Alguma coisa tinha. E é impressionante, a pessoa quando tem culpa no cartório, quando está escondendo alguma coisa, sempre dá um jeitinho de se esquivar. Bom, também, que besteira minha, que ingenuidade a minha pensar que ele fosse abrir o jogo comigo. Qual é o homem que confessa num caso desses? Qual é o homem que admite para a própria esposa que está com outra mulher na cabeça ou mesmo tendo um caso? Bom, de qualquer forma, resolvi deixar aquela história de lado. Quer dizer, deixei de lado, mas não esqueci. Aquele nome, aquela frase, ai Cida, você tá me deixando louco. Aquilo ficou ali entalado na minha garganta e se repetindo na minha cabeça o tempo todo. E o pior é que não parou por aí. Alguns dias depois, a cena voltou a se repetir, só que de uma forma ainda mais intensa. Além de se debater na cama, de ficar repetindo aquele maldito nome, ele também ficava gemendo, como se estivesse... Olha, eu não queria nem imaginar o tipo de sonho que esse homem estava tendo. E só podia ser com a tal de Cida. Porque não era o meu nome que ele falava. Aliás, se ele quisesse fazer amor comigo, não precisava ser em sonho. Eu estava ali do lado. Era o nome de outra mulher que ele falava. Uma mulher que eu nem sabia quem era, mas que eu daria tudo para saber. Olha, aquilo me incomodou tanto. Aquilo me aborreceu tanto, de uma forma, me deixou tão passada, que naquela mesma noite eu tentei botá-lo contra a parede. A uma certa altura, eu acordei e enchi ele de perguntas. Até chorar eu chorei. Só que o safado continuou negando. Falou que eu estava ficando louca, que ele não tinha dito nada daquilo, que não sabia quem era Cida. Claro, ingenuidade é minha imaginar que ele fosse falar. No dia seguinte, fui até a casa da minha mãe. Precisava falar com alguém sobre aquilo que andava acontecendo na minha casa. Eu e a minha mãe sempre fomos muito amigas. Uma sempre soube dos problemas da outra. Ninguém melhor do que ela para me dar um conselho naquela hora. Depois que desabafei, ela me abraçou e tentou me consolar. Calma, filha. Vai ver, você realmente não escutou direito. Você mesma não falou que não dá para entender nada do que ele fala quando está dormindo? É, mãe, mas... Só que dessa vez eu ouvi muito bem.
E não foi só uma noite, não. Ele falou sim o nome dessa mulher. Falou sim, eu vi. E 2 vezes, mãe. 2 noites seguidas. Eu acho que ele está me traindo com essa tal de Cida. Por isso é que ele anda tão estranho comigo. A minha mãe então suspirou fundo e um pouco hesitante falou: olha, filha, se é para te deixar mais tranquila, eu conheço uma simpatia que, sei lá, talvez simpatia, mas como assim? Olha, dizem os mais antigos, e eu inclusive soube de gente que fez e deu certo, deu resultado. Dizem os mais antigos que quando uma pessoa fala dormindo, se você pegar o chinelo da pessoa e colocar assim em cima do peito dela, dizem que a pessoa fala tudo. É só perguntar o que você quer saber e ela responde. Qualquer coisa. A pessoa conta tudo. Conta e nem sabe que contou. Ah, que é isso, mãe? Para de brincadeira, vai. Eu aqui falando sério e a senhora vem com essa coisa de simpatia? Mas eu também estou falando sério, filha. Por que você não tenta? Se você está tão incomodada, tão desconfiada, se não funcionar, pior do que está, não fica. Não, mas era só o que me faltava. Olha, apelar para simpatia para descobrir se estava sendo traída me pareceu o fim da picada. Coisa de gente ignorante. Coisa boba. Aliás, eu sempre achei isso. Coisa ridícula. Só que eu estava tão aflita. Era eu ficar com aquela dúvida me atormentando. Naquela mesma noite segui o conselho da minha mãe. Passava da meia-noite quando o Jorginho começou a se debater e a resmungar. A falar um monte de coisas sem sentidos, incompreensíveis. Como sempre acontecia. Na mesma hora, eu levantei pé por pé, peguei o chinelo dele que estava ali ao lado da cama, coloquei aquele chinelo sobre o seu peito e pedi que ele me contasse quem era a tal de Cida e o que havia entre eles, do jeito que a minha mãe tinha ensinado. Perguntei e fiquei ali em pé, do lado da cama, só de olho, só prestando atenção. Olha, meia hora foi o tempo que levei para perceber que estava fazendo o papel de idiota. Ele não abriu mais a boca. Até parar de se debater e resmungar, ele parou. Mas não falou um A. Aconteceu exatamente o contrário do que a minha mãe disse que aconteceria. Bom, também que bobagem a minha. Só para minha cara acreditar em simpatia. No dia seguinte, assim que o Jorginho saiu para o trabalho, eu liguei para ela. A senhora, hein, mãe? Só me fez perder tempo com aquele negócio de simpatia. Por que, filha? Não funcionou? Claro que não funcionou, né, mãe? Perdi o meu tempo com aquela bobagem, isso sim. Mas você fez do jeito que eu falei? Você colocou o chinelo em cima do peito dele? Fiz tudinho, mãe. Do jeito que a senhora falou. O chinelo. Como é que você colocou o chinelo? Colocou ele virado? Com a sola para cima? Ah, não lembro, mãe. Acho que não. Coloquei normal. Então você fez errado, Sandra. Tem que ser virado, com a sola para cima. Olha, nem eu mesma estava acreditando naquilo, que estava embarcando naquela ideia absurda de simpatia que a minha mãe tinha inventado. Mas enfim, é como eu já disse, aflita do jeito que estava. Acho que eu seria capaz de qualquer coisa para descobrir o que andava acontecendo. Eu andava tão cansada, tão estressada naqueles últimos dias. Além de não conseguir mais dormir direito, aquela situação estava me deixando deprimida, com um cansaço mental enorme. Talvez tenha sido isso o que mais uma vez me convenceu a embarcar naquela história de simpatia de novo. Eu precisava dar um jeito. Eram exatamente 10h45 da noite. Eu estava lá com os olhos fixos no teto, no escuro, pensando,
com aquela suspeita me torturando, enquanto o meu marido dormia do meu lado. De repente escutei a voz dele, a voz do meu marido. Para variar, coisas incompreensíveis, como se ele estivesse falando numa outra língua. No mesmo instante, eu pulei da cama, peguei o chinelo e coloquei sobre o peito dele, dessa vez virado, com a sola para cima, como a minha mãe tinha ensinado. Pedi então que ele falasse da tal de Cida, do que havia entre eles. Se os dois eram amantes. E fiquei ali de orelha em pé. 1 minuto, 2, 5, 10, 15 minutos e nada. Ele continuava se debatendo, resmungando, mas nada de falar daquilo que realmente me interessava. Olha, eu já estava até desistindo, quando de repente ouvi nitidamente aquela frase: Cida, por que você fez isso comigo? Por que você me deixou? Foi como se eu tivesse levado um choque. Sim, porque você pode até achar, desconfiar que está sendo traída, mas uma coisa é desconfiar e a outra é ter certeza. Ter a confirmação. É muito diferente. E aquilo que ele tinha falado não deixava dúvida. Ele falou claro: Cida, por que você fez isso comigo? Por que você me deixou? Eu entendi palavra por palavra. O que mais me deixava com raiva era que quando era um outro assunto qualquer, suponho que era outro assunto, porque eu não entendia nada, ele não falava coisa com coisa. Agora, quando falava dessa mulher, eu entendia tudo, porque ele falava nítido. Parecia até coisa feita, coisa de propósito. Tipo assim, olha, eu vou fingir que estou dormindo e vou falar pra... Eu sei que é loucura, mas era a impressão que eu tinha. E o que eu podia pensar escutando uma coisa dessas da boca do meu próprio marido? Ah, mas é que ele estava dormindo. Tá certo que ele estava dormindo. Claro que não tinha consciência do que estava falando, de forma que aquilo não era propriamente uma confissão, mas aquelas palavras tinham saído da sua boca. O que mais eu podia pensar? Aquela frase, ela estava na cabeça dele, de alguma forma. Francamente, foi um golpe duro demais. Eu não estava preparada para ouvir. Já estava pensando em acordá-lo para tirar satisfação. Quando ele voltou a falar: por que você me deixou, Cida? Por que você tinha de morrer? Por quê? Eu já estava segurando o braço dele, prestes a sacudi-lo para que ele acordasse quando ouvia aquilo. Deus do céu, eu me arrepiei toda. Deus do céu, quer dizer então que ela estava morta? Sim. Só podia, fosse quem fosse. Ela estava morta. Tinha ficado muito claro. Ele tinha dito com todas as letras: porque você tinha de morrer. E assim, com uma voz chorosa: olha, não sei o que me deu, mas aquilo me deixou tão assustada que eu peguei de volta aquele chinelo que estava sobre o peito do meu marido e o recoloquei no chão, ao lado da cama. Ele só resmungou qualquer coisa, se virou e, como sempre fazia, continuou dormindo, como se nada tivesse acontecido. Um ano e meio. Daquela noite até o dia de hoje, dia em que escrevo essa carta, 1 ano e meio, um pouquinho mais, já se passou. Graças a Deus, eu nunca mais ouvi o nome daquela mulher.
O Jorginho nunca mais voltou a falar dela dormindo, apesar de esse nome não ter saído nunca mais da minha cabeça. Custei a esquecer o que aconteceu. Mais do que esquecer, custei a superar. Aliás, talvez não tenha superado até hoje. Também nunca mais voltei a falar disso, nem com o Jorginho, nem com a minha mãe, nem com ninguém. Preferi esquecer. Fazer de conta que nada aconteceu. Até hoje não sei o que essa mulher significou para ele. E, sinceramente, também não quero saber. Seja o que for que tenha acontecido entre eles, o que importa agora? De que adiantaria eu ficar me martirizando? Falar ou não falar, não vai mudar o que aconteceu. Ela está morta e enterrada. Ele mesmo falou enquanto dormia. Morta e enterrada. Assim como tudo o que pode ter havido entre eles. Até hoje não sei quando se conheceram. Se foi antes ou se foi depois de eu aparecer na vida dele. De maneira que nem posso julgar. Acho que foi depois. Porque se tivesse sido uma namorada antiga, quando eu perguntei isso durante o dia, quando ele acordou, ele teria falado. Por que esconder uma coisa dessa? Uma namorada que ele podia ter tido lá na adolescência, de repente. Mas não. Quando eu falei em Cida, ele fez aquela cara assustada, depois desconversou, saiu de mansinho. Então tudo indica que tenha sido uma mulher que ele conheceu e com quem provavelmente tenha tido um caso depois que a gente se casou. Talvez ele tenha me traído, portanto. E é claro que isso me dói. Mas por amá-lo demais, preferi não falar nada. Preferi guardar tudo aqui dentro do meu coração. Até porque, como já disse, tenha sido ela quem tenha sido. Tenha havido sei lá o que tenha havido entre os dois, acabou. Por isso decidi esquecer, perdoar. Se é que há alguma coisa a perdoar. Porque certeza absoluta eu não posso ter. Decidi tocar nossa vida em frente porque amo meu marido e sei que ele também me ama. Me ama de um jeito que talvez não seja exatamente como eu gostaria que fosse, ou do jeito que talvez eu mereça, mas fazer o quê? O que importa é que ele está aqui do meu lado. E confio plenamente em Deus de que com o tempo tudo vai voltar ao normal. E o meu Jorginho vai voltar a ser somente meu, todo meu, de corpo, alma e pensamento. Mesmo que talvez tenha me traído, o que não posso afirmar, nem desmentir. E também nem quero saber. Sei que tudo vai voltar a ser do jeito que era. Do jeito que sempre deveria ter sido. Eu e ele. 2 corpos, uma só alma e um só coração.